Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Tarde de segunda para você e seja bem-vindo, Sidney. Boa tarde para você também. Olá, Theo. Boa tarde a todos. Estamos ainda fazendo perguntas ao Sidney sobre o livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros. E assim como a doutrina espírita no geral, né, Sidney, nos trouxe algumas nomenclaturas, alguns nomes diferentes, e hoje a gente tem esse nome diferente, principalmente para quem não é muito do meio espírita, pode achar ele diferente, mas ele está bem aliado à nossa vida, né, Sidney? O que é, Sidney, ser um completista? Olha, Theo, essa dúvida não é só sua, não é só minha, não, porque André Luiz, quando estava no livro Missionários da Luz, aproximando-se daquelas equipes da espiritualidade que promovem o renascimento dos indivíduos, ele também estranhou essa expressão. O que é ser completista? Trata-se, Theo, de a média de tempo que é conferida a cada corpo. Então, no caso ali do diálogo de André Luiz, Manassés, o mentor, orientador, estava falando com Silvério e ele pergunta: qual o tempo que eu terei de vida? Aproximadamente 70 anos. Agora, significa que ele vai viver só os 70 anos, Theo? Não. É a média de tempo. Ele poderá ampliar ou abreviar esse tempo. De que forma? Cuidando bem do organismo, ou, se não cuidar, se ele for viciado em alguma coisa, diminuir esse tempo. Agora, ser completista, Theo, não é apenas usufruir do tempo que foi previsto para nós, uma espécie de carga de combustível para o nosso corpo. É também usar bem esse tempo. Há casos, inclusive, de espíritos que tinham uma perspectiva de vida maior e voltam antes do tempo, e voltam porque eles se dedicaram muito ao bem, ajudaram muito o semelhante, sacrificaram-se. Nós temos aí, no meio religioso e no meio social, muitas pessoas dedicadas, médicos, enfermeiros, que dão a sua vida em favor do outro. Não vai ser considerado um desrespeito para com o tempo do organismo. Então, ser completista, Theo, é você usufruir de todo o tempo que Deus lhe deu para o seu corpo, é cuidar bem desse corpo, porque é uma bênção. Nós temos que encarar o corpo como sendo uma generosidade de Deus, é uma coisa muito importante, ele é muito bem planejado. O homem não consegue construir um corpo igual ao nosso. A nossa ciência está muito distante disso ainda. Então, temos que preservá-lo, cuidar bem dele com a alimentação adequada, evitar vícios, evitar o álcool, a nicotina. Agora, também usar bem o tempo, porque quando nós cuidamos do organismo e cuidamos de como estamos usando esse tempo, nós estamos nos aproximando da condição de completista, que é o título que raros irmãos recebem porque aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o nosso corpo físico nos proporcionou. E hoje, Sidney, a gente parte para um lado que pode ajudar muitas pessoas a fugir de situações mais graves ao não tratar dessa situação. O que são, Sidney, os hormônios da felicidade? É uma bênção que Deus nos colocou. São inúmeros neurotransmissores produzidos pelo cérebro que precisam ser ativados, assim como a endorfina, a serotonina, a dopamina, a ocitocina e a anandamida, os mais conhecidos. Desses todos destaca-se a endorfina, que liberam ações anti-inflamatórias e analgésicas. As pessoas geralmente acham que conseguem produzir ou acelerar a produção desses hormônios ditos chamados de hormônios da felicidade só com exercícios físicos. Também podemos
com exercícios físicos. Mas quando nós nos dedicamos ao bem, Theo, já notou que quando você realiza um trabalho, uma coisa que estava atrasada, ou pratica uma boa ação, trabalha o dia inteiro como voluntário de uma feira, de um trabalho qualquer em favor de uma entidade, você se sente muito bem, é a endorfina liberada porque você está fazendo bem. E eu me lembro de um caso, Theo, de um rapaz que estava correndo para o seu trabalho, e ele estava muito, muito apressado, e de repente viu uma senhora que não conseguiria atravessar uma rua, uma pobre senhora de idade. As emanações, os bichinhos da autossabotagem gritaram nos seus ouvidos: olha, nem pensar, não vai parar não, não vai ajudá-la não, que você está atrasado. Mas uma força maior dentro dele, Theo, fez com que ele se esquecesse da pressa, fez auxiliar a senhora, e a sua boa ação absorveu 5 longos minutos. Ao chegar do outro lado, a senhora baixinha envolveu o seu pescoço, dizendo: meu filho, se não fosse você, eu não teria conseguido atravessar essa rua. Olha, esse rapaz tão apressado foi inundado por uma inusitada sensação de bem-estar que o acalmou e lhe trouxe uma inesperada felicidade. Ele conseguiu, não apenas com exercício físico, mas com exercício moral, da benevolência, da solidariedade, colocando-se no lugar daquela senhora de idade, ele produziu a endorfina que lhe trouxe aquela inesperada felicidade. Então, muito mais do que exercício físico, o exercício da fraternidade, da pessoa que tem uma consciência tranquila, pode nos provocar uma enxurrada de endorfina, disparando, portanto, esse hormônio da felicidade, Theo. E esse hormônio da felicidade é bom que ele esteja sempre com a gente. Mas visite o nosso canal no YouTube, Sidney Fernandes, escritor espírita, que a partir das 17 horas temos Fagulhas de Luz na reprise lá para você. Sidney, a pergunta de hoje, a de ontem já foi bem interessante, né, sobre os hormônios da felicidade. E hoje a gente traz uma outra nomenclatura interessante, né, Sidney? O que é a miopia da alma, Sidney? Olha, nós temos que caracterizá-la como o preconceito, o excessivo apego aos valores materiais, as fraquezas e as opiniões humanas que nos afastam do serviço relacionado com Deus e das crenças renovadoras. É preciso combater essa miopia da alma. E sabe, Theo, miopia da alma não é apenas a incapacidade de olhar o próximo, não, com generosidade. Também significa a falta de capacidade de enxergar as próprias dores e as deficiências como necessárias à saúde do espírito, porque a gente não sofre à toa. Deus tem um propósito para nós. Então, o nosso sofrimento tem algum objetivo, tem alguma causa para melhorar o nosso comportamento, melhorar a nossa saúde espiritual. E nós temos também, Theo, às vezes a mania de não valorizar o nosso corpo físico, esse precioso vaso que Deus nos deu na presente vida. Eu me lembro ainda, Theo, voltando a citar André Luiz, que Silvério chegou e perguntou: olha, o meu modelo está pronto? Ele estava se referindo ao protótipo do seu futuro corpo, porque ele iria renascer na Terra. E Manassés disse assim: creio que você poderá procurá-lo amanhã. E olha, o Manassés dá a ele os parabéns porque ele aceitou renascer com um defeito na perna. Mas espera aí, Theo, por que alguém vai querer um defeito na perna? Ele aceitou, Theo, porque ele achava que ele precisaria defender-se contra certas tentações da sua natureza inferior. E a perna doente poderia auxiliá-lo, dando-lhe boas preocupações e seria um antídoto à vaidade. Então, você vê, Theo, às vezes a gente reclama do parente difícil que nós temos, um filho complicado, ou reclamamos de um problema gástrico, de uma dor de cabeça, ou de uma pressão alta, e mal sabemos, a gente sabe, mas não se lembra disso, que essas injunções físicas, esses sofrimentos físicos ou morais, dizem respeito a algumas doenças da alma,
que precisam ser curadas. Então, nós temos que aprender, Theo, a sair da miopia da alma e olhar melhor para o nosso interior. Aí entenderemos também a atitude de Deus, as circunstâncias da nossa vida que nos foram propiciadas por Deus. E aí entenderemos o porquê da nossa vida. Mas podemos melhorar isso. Basta a gente criar juízo. Sidney Fernandes, escritor espírita, tem muitos vídeos lá e também os programas Fagulhas de Luz, que você ouve aqui na 87, lá você vai poder assistir, que lá nós temos o programa em vídeo. Sidney, a pergunta de hoje ainda, né? Estamos falando do livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros, abordando medicina e espiritualidade. Podemos afirmar, Sidney, que hoje não existem mais retornos infelizes ao plano espiritual como os de André Luiz? Vamos explicar direito isso aí, né, Theo? É que André Luiz, quando morreu, ele ficou 8 anos num verdadeiro inferno, né? O que chamam de purgatório dos espíritas. Ele ficou sofrendo ali e sendo taxado de suicida, porque ele não havia respeitado adequadamente seu corpo, não havia desenvolvido as tarefas atinentes à sua função de médico e voltou realmente foi um retorno infeliz. Mas, dali a pouco, ele foi se ajeitando e se transformou agora nesse repórter maravilhoso que nos outorgou 13 obras maravilhosas na coleção A Vida no Mundo Espiritual. E nós estamos comentando uma das obras dele, Theo, que é o livro Missionários da Luz. E aí, dali que nós retiramos aquelas informações sobre o fato de algumas pessoas não aproveitarem bem o tempo, não cuidarem do seu organismo, ingressarem no campo do tóxico, do álcool, e isso vai ser cobrado de nós. Nós recebemos um presente, que é o nosso corpo, e nós desperdiçamos, não cuidamos bem dele. Será que nós vamos ter um bom corpo numa outra vida? Como é que nós vamos voltar à espiritualidade? Então, Theo, infelizmente, esses retornos infelizes não aconteceram apenas na época de André Luiz. Nós estamos um pouco ainda longe dessa realidade. Mas, felizmente, cada vez mais, as religiões, agora a própria ciência, a medicina, estão nos recomendando mais respeito, mais cuidado com o nosso corpo. E, Theo, só para relembrar, nós estamos muito distantes dos tempos previstos por Richard Simonetti, quando escreveu no seu primeiro livro o texto Medicina Pioneira, quando ele diz que futuramente pacientes deixarão consultórios médicos com interessantes receitas. Escuta só, Theo. Integrar-se em instituições de assistência social, participar de campanhas que visem ao bem-estar da coletividade, recolher livros para hospitais e prisões, angariar fundos para instituições socorristas, visitar doentes, atender necessitados, adotar órfãos. Então, se nós usarmos desse receituário, Theo, provavelmente nós estaremos mais conscientes da nossa obrigação aqui na Terra. E se a nossa alma for virtuosa, todo o nosso corpo será saudável. E aí estaremos prontos, enfim, para voltar à vida maior em condições bem melhores do que aquelas de que quando aqui chegamos, Theo. Vamos aí então cultivar boas coisas para que possamos ter aí um retorno feliz. Conte-nos o caso de Mariana, Lucinda e Xuxinha. Realmente é um caso bem interessante. A Lucinda estava preocupada com a Mariana, que ela tinha um namorado que a mãe achava que não era muito adequada para ele. Foi ao centro espírita, mas lá essas coisas não são resolvidas lá. Não, eu sei disso, mas eu quero só que vocês me deem um pouco de força, de energia, para eu poder suportar e ajudar a minha filha. E ela orou bastante, acompanhou os trabalhos ali do centro. Ela sabia que talvez tivesse que respeitar o namoro da filha. Ela estava apaixonada por um rapaz em quem ela não confiava. Não tinha profissão definida, não a tratava bem. Aí tem um detalhe na vida também da filha da Lucinda.
Eis que a Mariana gostava muito de uma cachorrinha de nome Xuxinha, uma cachorrinha filhote de maltês de pequeno porte que só voltava a falar. Então, durante semanas, a mãe da nossa heroína, a Lucinda, orando bastante para ajudar a filha Mariana, até que um dia ela reencontrou-se com a moça que havia atendido no centro espírita e disse de longe assim: aconteceu um desastre. Não entendi, disse a atendente. Xuxinha morreu. Mas quem era Xuxinha mesmo? A atendente fez um esforço para lembrar-se que era a cachorrinha da Mariana, filha da dona Lucinda. Então, tinha ocorrido um problema no pet shop e a Xuxinha morreu. E como que ela está agora, então? Interessou-se a atendente. Ótima. Ela não entendeu nada, né? Alexandre, um colega de trabalho que gostava dela, percebendo que ela não era muito bem tratada pelo namorado dela, deu de presente a ela uma gêmea da Xuxinha. Bom, agora está tudo bem? Estão todos felizes? Ah, sim. Aquele traste lá foi embora, agora ela está com um namorado novo, um homem honesto, trabalhador. Então está tudo bem, né? Está tudo bem. Eu quero agradecer a Deus a ajuda de vocês. Só que tem uma dúvida. Que dúvida? Será que as minhas orações mataram a cachorrinha? Olha, a atendente precisou ter muita calma para não dar uma gargalhada. Não, minha amiga. As coisas não funcionam desta forma. Você jamais teria influência em eventuais interferências da espiritualidade. Tão feliz e sorridente, Lucinda disse que, mesmo com seu problema resolvido, não deixaria de orar, de frequentar as reuniões, para poder continuar com equilíbrio na sua vida. Então, Theo, a verdade é a seguinte: a intercessão da prestimosa mãe salvou a filha. Na verdade, os espíritos não mataram a cachorrinha, apenas se utilizaram da circunstância para abrir os olhos da moça. A regra que fica, Theo, a frase que fica, a lição, é de que nós pensamos, muitas vezes, que as nossas preces não foram atendidas, mas, na verdade, os anjos de guarda agem de uma forma diferente do que esperávamos e tão discretamente que nem percebemos. Devemos sempre confiar em Deus e na sua proteção. Isso aí, uma ótima tarde de sexta-feira para você, um ótimo final de semana. A gente volta na segunda-feira, mas passem lá no canal do Sidney e revejam os programas dessa semana. Para você, até mais. Sidney, bom final de semana. Igualmente para você e a todos os ouvintes. Até segunda-feira.